Aconteceria o julgamento de um caso que chamou a atenção no ano de 2002. Shirley Araújo, acusada de ter mandado matar o companheiro, o psiquiatra João Jorge Filho, iria a júri popular. Mas o caso continua sem um desfecho 14 anos depois. O julgamento estava marcado para começar às 9 horas da manhã. A acusada Shirley Araújo, advogados de defesa e acusação já aguardavam no Fórum de Canguaretama, mas a audiência foi adiada. O motivo é o atraso no transporte do assassino confesso até o fórum, o caseiro Clodoaldo Ribeiro, que cumpre pena no presídio estadual de Parnamirim e só chegou às 11 horas da manhã. Clodoaldo seria testemunha a pedido do Ministério Público. A Justiça entendeu que o atraso de 2 horas poderia estender o julgamento até o dia seguinte e não haveria como isolar o júri durante a noite. O assassinato do psiquiatra João Jorge Filho foi em maio de 2002. O médico de 67 anos tinha um relacionamento amoroso com Shirley Araújo, de 34 anos. Na noite do crime, ele foi levado à força de dentro de casa com a companheira e assassinado em um canavial na comunidade de Vila Flor, em Canguaretama. As primeiras investigações apontaram latrocínio, assalto seguido de morte. Na versão de Shirley, ela também teria sido agredida e sofrido abusos. Mas 3 anos depois, houve uma reviravolta no caso e Shirley foi apontada como mandante do crime. No ano de 2015, Clodoaldo foi condenado a mais de 20 anos de prisão por homicídio e afirmou em depoimento a participação da então companheira do médico. Ela que teve a ideia? Foi, senhora. Como aconteceu esse planejamento? Aconteceu o seguinte, ela colocou coisas na minha cabeça, na época eu tinha 22 anos para 23, e eu me iludi com ela me enganou, falando que me amava também, falou muitas coisas, e eu caí na ilusão e estou aqui pagando por uma coisa sozinho. Durante os mais de 10 anos de processo, Shirley aguardou o julgamento em liberdade. A defesa chegou a recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para que ela não fosse levada a júri popular. Mas os pedidos não foram aceitos. Os advogados da acusada sustentam a tese de latrocínio. Não existe motivação, não existe benefício algum com a morte dele em relação a ela. Não existe nenhuma testemunha nesse processo todo. E olha que foram ouvidas mais de 20 pessoas, sei lá quantas pessoas, jamais viram qualquer relacionamento, nem de amizade, nem de conhecimento longínquo entre Shirley e Có. Versão questionada pelos advogados da família do médico. Para ter latrocínio, necessariamente, o acusado deveria ter retirado algum patrimônio da vítima. Absolutamente nada da vítima foi retirado. Muito pelo contrário, mataram a vítima primeiro para depois procurar ir ao banco sacar um cheque, que sequer tinha sido assinado pela vítima. Bom, por telefone, a assessoria da Secretaria de Justiça e Cidadania disse que um dos motivos do cancelamento da sessão, que foi o atraso do carro que costuma transportar os presos, aconteceu devido a problemas mecânicos e que, por isso, teve que ser trocado por um outro veículo. O julgamento foi remarcado para terça-feira que vem, dia 8 de novembro, em Canguaretama. Nas últimas semanas, a gente vem noticiando com frequência os incêndios em regiões de Mata Atlântica. Aqui em Natal, a região do Pitimbu, na zona sul da cidade, tem sido uma das mais atingidas. Nesse momento, uma das equipes do Corpo de Bombeiro está se preparando para se deslocar até um ponto de foco de incêndio. E por incrível que pareça, lugar bem conhecido. Sargento, vocês estão indo para onde? Para o Pitimbu. Mais um foco lá. Gostei. O incêndio era numa área de mata fechada. Do prolongamento da Prudente de Moraes dava para ver muita fumaça. Mas como o local era de difícil acesso, os bombeiros ainda estudavam uma maneira de chegar até lá. Mais adiante, a gente encontrou outro foco de incêndio. E o que antes era verde virou cinza. Há mais de uma semana, a InterTV Cabugi vem mostrando focos de incêndio nessa área de mata do Pitimbu, na zona sul de Natal. Segundo o Corpo de Bombeiros, as ocorrências desse tipo aumentam nessa época do ano. Vários fatores contribuem para o problema. Em função do tempo, né, da temperatura, em função da baixa umidade relativa do ar, da quantidade de ventos que está ocorrendo aqui na nossa região litorânea, isso favorece com que a gente tenha a maior probabilidade de ter incêndios florestais.
Mas os casos de incêndios frequentes na área de mata do Pitimbu preocupam este ambientalista. Para ele, existe a possibilidade desses focos não estarem acontecendo de forma natural. Pelo histórico da área, nós acreditamos que são incêndios criminosos e que estão matando a mata devagarzinho. As pessoas moradoras de lá encontraram, inclusive, resquícios, por exemplo, de garrafa de querosene no meio da mata, sabe? Então isso é um negócio preocupante. Isso tem que ser investigado. Ele alerta ainda para o impacto desses incêndios na área. Vai haver um processo de destruição e descaracterização da mata. Se nós conseguirmos parar o incêndio, aí sim, pode ser, sem nenhuma atuação do homem, normalmente pode levar de 5 a 10 anos. Se o homem entrar contribuindo para a natureza, reflorestando, protegendo, evitando novos incêndios, o processo pode ser mais rápido, pode ser 2, 3 anos. Perdas enormes, né? O último balanço da Secretaria de Defesa Social apontou que até setembro já haviam sido registradas 298 ocorrências de incêndios em Natal. E veja a seguir as histórias de 2 vencedores nos estudos. Naubert e Viviane ajudaram o campus central do IFRN a ganhar um título importante.